aqui de chamar o pastor Moisés Macedo. Aqui aplauda o Senhor pela vida dele. Ele estará trazendo a mensagem dos céus para nossas vidas. Que o Senhor possa usar a tua vida, te abençoar. A casa é sua. Amém? Amados, eu vos saúdo nesta noite com a paz que excede todo entendimento, a paz do nosso Deus. É uma honra estar com vocês, é um prazer imenso conhecê-los, pastor Marcos, pastor Eli, é uma honra estar convosco. Eu venho aqui através dos amigos Alex, que foi esse canal de Deus para estar aqui convosco. Alex e a Ju é um brinco de gente. Que Deus possa usá-los aqui nesta obra de uma forma maravilhosa. Vocês que têm um coração tão cheio de amor, que eu sei que tem pela obra de Deus, são um presente de Deus para esta igreja, assim como esta igreja, sem dúvida, é um presente de Deus na vida de vocês. E é uma honra conhecer vocês, uma igreja moderna, né? Eu sou assembleiano, gente. Eu chego num lugar desse e eu fico babando. Porque a gente está vestido de uma tradição que não se pode mudar assim, né? Mas você vê aqui o pastor de tênis aqui em cima, calça jeans, eu fico olhando, meu Deus, que sonho. Tão legal ver essa liberdade. E que vocês continuem assim, que sobre esta igreja repouse a bênção do Deus eterno, sempre com incontáveis bênçãos do seu trono. Cada dia e noite que vocês se reunirem aqui, Deus possa resplandecer a face dele sobre este lugar, e lançando sobre vocês toda sorte de provisão, de recursos, de milagre, e acima de tudo, da manifestação do seu amor. Amém, queridos? Dentro do tempo que me foi exposto, eu quero tratar um assunto muito importante. Eu quero falar sobre o chamado. E a base da minha fala está em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. E eu quero falar sobre a perspectiva do chamado. Como você tem abraçado essa ideia que não é uma ideia humana, é uma ideia de Deus. A iniciativa de chamar você não partiu de sua vontade, nem sua natureza caída era capaz de compreender isso. Mas ele rompeu todas as barreiras para chegar no seu coração, mudar a sua mente e ter você como discípulo, como servo. Foi iniciativa dele. E eu quero, olhando esse texto, analisar, olhando por uma janela de alguém que não estava satisfeito com o seu chamado, e como ele agiu diante do seu chamado, e como foi repreendido por Deus. Nesse texto nós vamos encontrar o amor de Deus, que é maior do que as nossas loucuras, que é maior do que a nossa maldade, que é maior do que os nossos desvarios. É esse Deus que eu quero honrar aqui nesta noite, nessa pregação. Vocês acharam Jonas 1? Mas o Senhor lançou, versículo 4, sobre o mar um forte vento, fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, lançando sorte ao mar, lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente.
Pai, em nome de Jesus, que está a tua igreja, tua noiva, linda, preciosa, eleita. Eu sei que aqui está o teu amor sobre este lugar. Podemos sentir o teu zelo, tua presença e uma ação forte do teu Espírito nesta casa. Pai, em nome de Jesus, que este assunto não seja um assunto da mente humana, mas que seja um tratado do coração de Deus aos nossos corações nesta noite. Que possamos sair daqui inspirados a te servir melhor. Que possamos sair daqui, Senhor, motivados a abraçar esta ideia, esta causa tão nobre, o reino de Deus. Em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, querido, em nome do Senhor. Eu olho para a Bíblia e vejo Jonas recebendo de Deus uma ordem. E como ele se comportou diante desta voz tão fascinante que lhe conclamava. E fico me perguntando como pode um homem endurecer-se ao som de uma voz tão potente. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa, não é uma voz comum. A voz do Senhor é cheia de majestade. Continua o salmista dizendo: a voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor desnuda as brenhas, faz parir as corças, e no seu templo cada um diz glória. A voz do Senhor é fascinante, a voz do Senhor é poderosa e penetrante. Quando Deus diz algo no mundo espiritual, isso vira uma lei. Olhe para todo esse universo que foi criado. Não foram criados com as mãos do Todo-Poderoso, assim como o homem foi criado. Mas tudo que nós vemos veio a existir pelo som de sua voz. E fico me perguntando, o que houve de errado com Jonas, quando veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai a Nínive, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te dou, porque a sua malícia chegou até mim. Diz o versículo 2 que ele levantou-se, mas para fugir da presença do Senhor. Ele pegou uma embarcação e se dirigiu ao sul da Espanha. E aqui me cabe um parêntese para dizer o quanto Satanás está disposto a interferir no nosso chamado, na nossa vida espiritual e na direção que Deus traçou para nós. Eu vejo em Jonas, inicialmente, um profeta nominal, alguém que tem nome, mas não vive a essência do seu chamado. E esse mal nós podemos ser acometidos por ele. Eu vejo que Jonas não desenvolveu um relacionamento íntimo com Deus. Eu vejo que quando Jonas dispõe para fugir da presença do Senhor, ele estava sendo iludido por Satanás. Porque essa é a ideia de Satanás, e esta é a semente que ele quer germinar no coração do homem. Você pode viver a parte de Deus, você não precisa viver respondendo para Ele, ou tendo que dar explicações para Ele. Eu olho para a Bíblia e vejo que quando Adão e Eva falharam na missão de estar ali no jardim, adorando a Deus, recebendo a presença do Senhor na viração do dia, e desenvolvendo aquele relacionamento maravilhoso com Deus, eu imagino que eram tardes de boas risadas, de muita alegria, onde Deus descia e a presença dele tomava todo aquele ambiente. O coração de Adão era um coração repleto de alegria, pois onde está a presença de Deus não nos falta nada, não falta alegria, não nos falta inspiração. E Satanás veio nesse cenário e quis manchar, e ele convence Adão de que tudo que Deus disse não era verdade.
Vamos fazer uma prova. Você come do fruto e você vai ver que você não vai morrer. E quando Deus descer aqui, você se esconde. Você não precisa responder mais nada para Ele. Simplesmente, a partir de agora, você vai viver a parte de Deus, sem ter que dar explicações, sem ter que responder quando Ele te chamar no jardim. E ele seguiu à risca os apelos de Satanás, e assim aconteceu. A voz de Deus soou: onde você está, Adão? Coroa de minha criação. Onde você está? Obra-prima das minhas mãos. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo e por isso me escondi. Se escondeu de Deus. E essa ideia com certeza foi satânica, foi maligna. Mas eu vejo aqui a mão de Deus, a ação de Deus descendo para restaurar o perdido, para restaurar aquele que caiu, aquele que tropeçou. Isso é maravilhoso demais. Quando Deus poderia viver absorto em si mesmo e não se preocupar com as suas criaturas rastejantes, como eu e você, Ele despojou de toda a sua glória, desceu aquela cruz para pagar a minha fatura, para pagar a minha dívida e para me apresentar ao Pai inculpável. Ele não há culpa mais, Pai. Está limpo, está lavado. Ele não deve nada para ti, não deve nada para mim, não deve nada para Satanás. Está restaurado. Esse é o Deus restaurador. Bendito seja Deus. Eu olho para a Bíblia e vejo que Jonas falhou em não desenvolver um relacionamento profundo com seu Deus, pois a nossa vida com Deus é uma ação crescente, e Deus nos leva a cada dia ao crescimento e à maturidade. A vontade de Deus é que você desenvolva um relacionamento com Ele, a ponto de a cada dia você ir melhorando na sua vida espiritual, cada dia melhor, cada dia mais crente, cada dia mais apaixonado por Deus, cada dia mais dependente dEle, cada dia mais humilhado, cada dia mais humilde de coração, como foi o seu mestre. Esta é a vontade de Deus. E vejo que Jonas viveu essa superficialidade, e então ele despreza o teor, a essência do seu chamado. Fico me perguntando, o que houve de errado com Jonas? Será que ele não entendeu o seu chamado? Será que ele não entendeu que chamado não se negocia? Será que ele não entende que quem é chamado não tem uma opção? Pois o chamado não é uma coisa de agora. O seu chamado não começou aqui. O seu chamado não foi uma ideia. Você passou, viu um negócio bonito aqui, essa gente bonita, você entrou e disse: opa, aqui é meu lugar. Não, é uma ideia de Deus, e algo que não nasceu agora. O nosso Deus, Ele tem uma mente tão extraordinária, que quando eu e você não existíamos ainda, Ele olhou para o nada, e viu eu e você, e inseriu o meu e o seu nome no seu livro, e traçou a nossa história, como diz o Salmo de número 137, traçou um caminho bom, um caminho maravilhoso, para mim e para você. Então chamado não é uma coisa que você escolheu ser chamado por Deus, não. Chamado é algo de Deus para a sua vida. Chamado é um presente que Deus te dá. Amém? Eu olho para a Bíblia e vejo em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus olhando para Jeremias e vendo que ele ainda era um adolescente ainda, e Deus lhe disse: olha, Jeremias, eu tenho um chamado para você. Eu quero levantar você como profeta para falar a esta nação. E ele disse: o senhor está equivocado, porque eu não passo de uma criança, eu nem sei falar. E Deus disse: não digas eu sou uma criança, não digas que não sabe falar. Versículo 5, porque antes que eu te formasse no ventre, você não era um embrião, e eu te conheci. Eu olhei para o útero de sua mãe, e quando estava ainda vazio, eu vi você lá. E antes que as parteiras tocassem você, e antes que você saísse da madre, eu te separei.
Eu coloquei você no mundo espiritual e disse: Satanás, principados e potestade nesse homem ninguém toca, porque ele é minha propriedade. Quando Deus vem a mim e vem a você e diz: você é meu separado, eu separei você, Ele está dizendo para o mundo espiritual: pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque sobre você está o manto de minha graça, do meu amor e da minha misericórdia. Bendito seja Deus. Deus chama, e Deus coloca sobre as costas de cada um de nós o peso de um chamado. Sobre Jonas, Deus o chamou para viver o ápice de seu ministério, a conversão de 120.000 pessoas. Esse era o ápice de Deus. Assim como Deus tem um ápice na vida de cada um de nós, o ponto máximo, o ponto que você olha e você se admira tudo que Deus está fazendo. Toda obra gigantesca, maravilhosa, extraordinária, a ponto de você olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: eu não mereço tudo isso. Mas é um plano, um propósito, é algo fascinante que vem de cima, na busca. É um detector de Deus que te atrai como um imã forte e diz: você não escapa. O chamado de Deus tem força. O chamado de Deus é algo que não pode ser interrompido. Se você é o tipo de pregador que diz: se você não quiser, Deus levanta outro no seu lugar, eu quero que você me mostre isso na Bíblia. Me mostre na Bíblia onde que Deus está desistindo das pessoas que Ele escreveu no seu livro, que Ele traçou uma história boa. Ou Ele não é um Deus fascinante, insistente, ou Ele não é um Deus que usa o curso da natureza, que interfere no oceano, que agita os ventos, que faz soprar o mar, que entra como uma flecha no coração do homem, e o leva para os lugares recônditos da vida, e o faz refletir, e o faz mudar de ideia. A grande questão é do antropocentrismo nos nossos púlpitos, dizendo que os homens estão equiparados a Deus, e que o pecado de Adão não nos afetou completamente, que temos vontade livre, e livre vontade para dizer não para Deus o tempo todo, porque somos livres. Mas a grande questão, querido, é que o pecado de Adão nos afetou completamente, e afetou intensamente a nossa vontade. E que se não for uma obra regeneradora de Deus atuando em nós, guiando a circunstância da nossa vida para um plano maior, todos nós fracassamos. Cada situação que você viveu, cada lágrima que você derramou, cada decepção que você sofreu, cada batida de porta que você levou na cara, cada não, cada situação, cada circunstância que lhe fez chorar, era Deus favorecendo você para um propósito maior, conforme Romanos 8:28, levando todas as coisas para que elas contribuíssem juntamente para o seu bem, para o ápice, para o momento maior na sua vida. Portanto, não dê ouvido a Satanás, quando ele quer lançar na sua mente, no seu coração, acerca de coisas, acerca de fracassos, acerca de perdas. Levante a sua cabeça e veja que o maior escritor de história está com a pena escrevendo, delineando e dirigindo sua vida para um propósito maior. O centro seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Eu olho para a Bíblia e vejo que Jonas decide romper com Deus. Ele então se dirige ao sul da Espanha. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele, para ir com eles a Tarsis, para longe da presença de Deus. E eu fico perguntando aqui, se de fato esse livro foi escrito por Jonas, que entre os teólogos alguns divergem da ideia de Jonas ter escrevido, mas que outro escreveu. Eu fico me perguntando o que estava no seu âmago, a ponto de decidir apartar-se de Deus. E aqui eu paro para assimilar o seguinte pensamento:
Se Deus concentra em si toda bondade, toda boa dádiva, todo dom perfeito, o pecado de Adão afetou a humanidade de uma certa forma, que se Deus não tivesse interferido no curso da humanidade, desde o seu início até os dias de hoje, interferindo em cada ação da humanidade, agindo, dosando, colocando o pé no freio, matando gente, levantando gente, estabelecendo o reino, derrotando forças do mal, pelejando pelo seu povo. O que seria da humanidade? Tudo bem que nós temos hoje foi Deus que emprestou para esta raça. Os teólogos chamam isso de graça comum. É quando Deus dá a ímpios, é quando Deus derrama sobre pecadores a sua bondade. O seu trono flui toda graça e amor, bondade e benignidade. Ele lança isso sobre a humanidade. Todo bem que existe hoje veio de Deus. Quando Jonas toma a decisão de afastar-se de Deus, ele estava optando pela sua autodestruição. Você há de concordar comigo que pessoas que foram chamadas por Deus, escolhidas por Ele, e no meio do caminho, querem romper com Deus, como elas padecem, como elas sofrem. Olha para as pessoas que se afastam do Evangelho, elas são de Deus, não obstante estarem longe, são de Deus. Por que Satanás não destrói elas lá? Porque elas pertencem a Deus. Mas ao mesmo tempo, elas sofrem porque estar longe de Deus é estar longe de toda bondade, é estar longe de toda graça. E aqui está o quadro pintado daquelas pessoas que querem afastar-se de Deus. Elas enfrentarão o furor da tempestade. Eu olho para Jonas e vejo quando ele despreza o chamado, escolhendo o centro da vontade de Deus, Satanás lhe oferece um porão. Eu olho para a Bíblia e fico intrigado, porque se ele pagou a passagem, se ele comprou sua passagem, conforme o verso 3, por que ele escolheu o porão? Porque ele estava num estado de quebrantamento, de angústia, de desilusão. Então ele diz: eu quero um lugar mais escondido, eu quero um lugar mais baixo e mais obscuro. E fico me perguntando que os porões são os lugares onde Satanás quer nos levar ao esquecimento. Ele tem um plano de nos fazer desistir desta ideia maravilhosa de Deus, de evangelho, de chamado, de servir a igreja, de servir os irmãos, de amar. Há uma ação intensa entre nós, de amor, de manifestação de graça. Quando o pastor falava aqui dos cobertores, é a ação da igreja, é o amor em movimento, é a mão de Deus se movimentando, gerando esse sentimento de querer bem, de acalentar os outros, de abraçar os que estão solitários, de alegrar os que estão tristes, de consolar os desiludidos. Esta é a ação da igreja, a mão de Deus nos usando para um propósito maior, o crescimento do seu reino e a glória do seu santo nome. É maravilhoso servir, é maravilhoso você abraçar alguém e dizer: eu estou orando por você, eu estou com você nessa luta. Olha quantas pessoas que Deus levantou para nos ajudar, quando enfrentamos um momento crítico da nossa vida. Deus levantou pessoas para nos ajudar. Eu tinha uma microempresa, e essa empresa foi quebrada, esmiuçada, virou um caco. E nós chegamos numa situação de crise tão intensa, minha esposa com câncer no rosto, e eu vivendo o momento mais negro da minha vida espiritual. Quantas pessoas que me abraçaram, que me ajudaram, que choraram comigo, que disseram: eu vim aqui orar um pouquinho com você. Quantas pessoas que foram colocadas na minha vida. Isto é ser igreja, isto é viver o chamado. E eu olho para a Bíblia e vejo que Satanás convence Jonas que o porão é bem melhor. E eu fico perguntando: o que é o porão? Porão é lugar de coisas quebradas, sim ou não?
Se você tem um porãozinho na sua casa, é o lugar onde você põe uma ferramenta que quebrou e você não quer jogar fora. É um chuveiro que foi danificado, você comprou outro, mas ele está tão bonito, eu não vou jogar isso fora. E você vai colocando no porão as coisas que foram danificadas, sim ou não? Quem tem um porãozinho na sua casa? Sim, todos nós temos. Porão é lugar de coisas quebradas. E quantas vezes aquele objeto que você colocou fica ali por 3, 4, 5 anos. Ei, preste atenção, porque Deus tem uma palavra profética aqui ao seu coração. E fica ali quebrado, esquecido. Ninguém, quando chega uma visita em sua casa, diz: vem aqui que eu vou te mostrar o meu porão. A gente não faz isso. Porão fala dos lugares secretos da nossa vida, onde nós sofremos um embate, onde Satanás nos convenceu que é melhor parar, que é melhor desistir, que é melhor não avançar, que é melhor romper com esta ideia. Satanás tem sempre um porão, e ele quer levar para este porão o meu chamado, o seu chamado, as virtudes que Deus colocou em você. Satanás quer lançar num porão o seu casamento, lançar num porão a sua família, lançar num porão todo o dom maravilhoso que Deus te deu, o dom do amor, o dom de ser recíproco, o dom do socorro. Você tem uma capacidade que Deus te deu de ser você, e não há ninguém igual a você. Você pode ser um instrumento maravilhoso no reino de Deus. E quando você é precioso demais para Deus, envolvido com o seu chamado, com a obra de Deus, saiba que você é um perigo para o reino das trevas. Você estará na rota de Satanás, você estará na mira do seu adversário, e ele lutará com todas as forças para convencer você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olhe para o alto e veja que lá em cima tem um Deus que está dando ordem para a natureza, que está soprando os ventos, e a quebradeira de Deus começa a soprar enquanto Jonas dormia lá no porão do esquecimento. Eu olho para a Bíblia e vejo que o chefe da embarcação, ele desceu, a Bíblia chama de mestre do navio. Olha que termo que nós podemos aplicar muito bem ao Messias, o mestre do navio, o mestre desta embarcação chamado nossa vida. Sim, ele desce aos porões enquanto o vento estava se quebrando, desce aos porões, e lá ele encontra Jonas dormindo, e diz a Bíblia que ele dormia profundamente. O sono é algo divino, é algo reparador. Enquanto você dorme, suas células se renovam, seus músculos se relaxam, seus tendões ficam desligados, e você está sendo restaurado enquanto dorme. O sono é uma dádiva de Deus, mas isso não se aplica aqui. Esse homem estava dormindo quando ele deveria estar vivendo o ponto mais alto de sua vida, do seu chamado. Ele recusa a ideia de Deus, porque havia algumas coisas em seu coração que ele não estava livre. Você nunca será um homem verdadeiro se você não for primeiro de coração. Você precisa ser um cristão de coração. Você precisa ser um homem, um cristão autêntico, quando ninguém está por perto, quando o seu pastor não te vê, quando a sua esposa não te vê. E Deus vai trabalhar isso em você, e Ele vai esmerar isso em você. Deus não está preocupado com o que você está fazendo na igreja, o quanto você está deixando esse negócio bonito, ou como ela está se movendo na sua mão. Deus está preocupado com você. Quem você é na pessoa secreta, quem você é no homem escondido, quem você é quando ninguém te vê, quando ninguém está por perto. Esse tal você é. E a garantia de que seremos lapidados por Deus se chama Espírito Santo. É esse que faz uma vistoria nos porões da nossa vida, e que quer a todo tempo atrair a nossa consciência, despertar a nossa consciência deste sono. Gente,
que nós estamos vivendo hoje? Ontem nós tivemos a derrota do voto auditável. Foi muito ruim para a nação. Nós estamos vendo os tentáculos do comunismo abraçando a nossa nação. Existe um plano para fechar as igrejas. Existe um plano para se fazer uma América Latina comunista. Existe um plano. E você olha para as redes sociais, os crentes envolvidos com TikTok, fazendo dancinha. Você vê uma geração que está muito longe de viver a essência do chamado. São pessoas que, ou até mesmo cristãos, que defendem uma ideologia esquerda. E eu fico pensando, meu Deus, se não houver uma interferência de Deus, é só uma questão de tempo. E nós veremos um país, uma sucata, como está na Venezuela, na Argentina e em outros países. Nós estamos vivendo uma espécie de tempestade moral que assola a nossa nação, que está bombardeando toda a ética, toda a moral. Nós estamos vendo um Brasil sendo agitado, e ao mesmo tempo nós vemos um povo dormindo. Eu não me misturo, não me misturo com política. Então você não é protestante. João Batista perdeu a cabeça porque ele chegou diante de Herodes e disse: Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ele conclama contra a safadeza e tem a sua cabeça cortada. Eu devo dizer a vocês, igreja, desperta do sono. Vai para as redes sociais, bota a boca no trombone. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos proclamar contra esse sistema. Mas se for a vontade de Deus, eu não creio que é a vontade de Deus que nós nos tornemos um país comunista. Porque eu tenho visto tantas promessas de Deus, de fazer do Brasil um celeiro missionário, de fazer deste país uma potência, e de levantar gentes vivendo no Brasil, vivendo um tremendo avivamento, e espalhar essa gente. Gente, eu fico olhando, olho para o estado deste planeta e vejo de onde pode surgir um avivamento. E eu não vejo outro país senão o Brasil. É aqui que Deus vai trazer este avivamento, esse despertamento. O que se passa contigo agarrado no sono? Comece a fazer alguma coisa, comece a clamar pela sua nação, comece a orar, comece a interceder, comece a falar com o seu deputado que você votou nele, fala: olha o que você está fazendo, você está trazendo uma grande derrocada para a nossa nação. Comece a cobrar. Você foi levantado por Deus com um propósito, e nós não podemos dormir nesta fase tão crítica da nossa vida. Eu olho para a Bíblia e vejo que o Senhor visitou o porão de Jonas. Assim como nesta noite, Deus vai visitar o seu porão. E Ele está aqui nesta noite. Eu posso sentir Deus agindo aqui de uma forma especial. Cada um de nós tem um porãozinho em que a gente insiste em guardar algumas relíquias que não servem para nada, que já foram ultrapassadas, e elas estão lá, quietas, guardadas, adormecidas. Mas eu vejo Deus descendo. Uma das coisas que mais me impressiona em Deus, pastor Marcos, Alex, que Deus desce ao nosso nível. Isso é interessante demais em Deus. Se Jesus entrasse por estas portas aqui, Ele não faria distinção aqui de ninguém. Olho para a Bíblia e vejo Jesus conversando com gente que foi defecada, urinada, abandonada, esquecida, com gente vivendo às margens da sociedade, falando com prostituta,
colocando coisas no lugar, devolvendo olhos para pessoas que tiveram as suas órbitas arrancadas no tempo dos romanos, na invasão dos romanos. Quantos olhos foram arrancados? Quantas pessoas eram crucificadas porque resistiam à invasão romana, e os filhos tinham os olhos arrancados para que não seguisse o exemplo do seu pai? Como diz a história extra-bíblica, a história de Bartimeu, teve seu pai crucificado e os seus olhos arrancados para que não seguisse o exemplo de seu pai. E eu fico olhando Jesus cuspindo na terra, fazendo lodo, tampando buraco, falando em códigos somente para as mentes mais inteligentes e espirituais assimilar. Esse homem não é o próprio Deus, porque qual a diferença da terra criar o homem, fazer um corpo, ou criar os olhos funcionando perfeitamente? Um Jesus envolvido com as situações que trazia constrangimento, aflição, angústia, dor, se identificando com nosso sofrimento, com a nossa dor. Jesus desce aos nossos porões, sabe por quê? Para nos levantar de lá e nos fazer viver a maior experiência de toda a nossa vida. É isso que Deus faz. O que fazes aí? Diz a Bíblia então que Jonas subiu ao barco, contemplou a tempestade, viu o desespero e abriu o coração e disse: o problema todo nessa embarcação aqui sou eu. Me lancem no mar e o mar se aquietará. Eu vejo um homem fugindo do seu legado, fugindo do seu chamado, enfrentando tempestade, mas ao mesmo tempo sendo visitado por Deus. Esse é o Deus que não despedaça a cana quebrada. Eu não sei que situação na sua vida te fez desistir de viver uma vida intensa com Deus, de viver um chamado, de ser diferente neste mundo corrompido e perverso. Não sei o nível de espiritualidade que você está vivendo, não sei o que você está fazendo com o seu chamado, se você já negociou, se você já não ora mais, não busca mais a Deus, não consagra mais, não participa de nada. Quem sabe está vivendo isso, mas deixa eu te dizer, deixa Deus visitar o seu porão nesta noite. Deixa Deus te convencer de que o chamado é para você e não é para outro. O livro de Jonas, o grande tema do livro de Jonas é a soberania de Deus. Deus escolheu você, querido, é você que vai fazer. O que Deus deu para você não é para outro. Eu vejo Deus conduzindo esta igreja aqui para um propósito maior. Eu creio nisso. Eu vejo Deus conduzindo esta igreja aqui para o ápice das expectativas daqueles que estão à esquerda e à direita. O mundo está precisando de uma referência, de alguém que tenha vivido uma experiência com Deus. Eu vejo Jonas sendo levado a uma grande experiência com Deus. Glória seja dada a Deus. Eu vejo o chamado, eu vejo o porão, eu vejo a baleia nesse texto, e eu vejo a praia. Olho para a Bíblia e vejo que quando Jonas é lançado no profundo dos mares, ali estava um tentáculo da misericórdia de Deus, o grande peixe. Ele seria afogado, sim, sem sombra de dúvidas. Quem pode resistir uma tempestade em alto mar, sem nenhum recurso de salva-vidas ali? Ele foi levado ao profundo dos mares, e a baleia o tragou, um grande peixe, diz a Bíblia. A história registra pessoas que já foram engolidas por peixe. No livro Merece Confiança, o Antigo Testamento, tem um indivíduo chamado James. Ele foi engolido por uma baleia ali nos Estados Unidos, e uma embarcação arpoaram aquela baleia, e quando arpoaram a baleia, ela se rebateu e virou uma embarcação de pequenos navegantes que ali estavam, e um deles foi tragado. Quando começou o processo de desossa ali na praia, eles viram que o ventre da baleia se movia. Quando abriram, ali estava aquele pequeno marinheiro, foi tirado com vida.
E há um relato dele nesse livro, merece confiança ao Antigo Testamento, na descrição deste capítulo 2 de Jonas, capítulo 1, quando ele é tragado. E o depoimento dele é o seguinte: havia oxigênio suficiente ali para mim continuar vivendo. Havia suficiente oxigênio para mim ficar ali alguns dias. Eu poderia ter morrido de pavor e de fome, mas eu respirava ali tranquilamente. E quando tiraram esse homem, a pele, as mãos, o nariz, as orelhas, estava comido pelo ácido do estômago daquele peixe. Ele saiu um pouco deformado. E a grande questão que eu chego aqui diante desse texto e faço perguntas: até que ponto estava o coração de Jonas endurecido, que no fundo do inferno ele demorou 3 dias para ceder a Deus. Demorou 3 dias para dizer sim para Deus. Eu estou pronto agora, o Senhor me dá uma chance. Isso mostra que quando estamos vivendo distante de Deus, parece que há um congelamento nos nossos sentidos espirituais. Que quando a gente não está orando, não está vivendo uma vida intensa por Deus, nós podemos viver um cristianismo paralisado, congelado. É como se as coisas não acontecessem ao nosso redor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Coríntios que a tristeza, segundo Deus, opera em nós metanoia. Deus tem uma estratagema de tratar com o ser humano. Deus tem o acesso ao mais profundo do coração, injeta insatisfação, tristeza. Jonas não morria. Deus deu uma ordem ao organismo do peixe que não levasse ao intestino. Para com esse homem aí. E o peixe balançando para lá e para cá, primeiro dia, segundo dia, e Jonas: não me rendo, eu vou morrer aqui. Então, certamente, Deus lança ali no coração uma angústia profunda. Está no capítulo 2, versículo 2. Uma angústia profunda, um estado de angústia, de insatisfação. Eu devo dizer que esse é o ponto mais alto da nossa vida espiritual, quando nós sentimos nossas entranhas se moverem na direção de Deus. Quando a gente sentir que não dá para viver sem Deus, não dá para viver sem Ele, não dá para viver um cristianismo de aparência, não dá para viver uma vida espiritual somente de aparências. Eu vejo Jonas gritando, clamando, no calor de todas as suas angústias. E aqui eu concluo dizendo: não espere Deus trazer o ponto mais alto da angústia na sua vida para você ser um cristão melhor. Não espere Deus tirar pessoas que você ama do seu convívio, para você tirar algumas coisas dos porões da sua vida, que precisam ser arrancados e tratados e trazidos para fora. Não espere Deus levar você ao mais alto calor da aflição, da angústia e da dor, para você ser um cristão melhor. Olhe o Deus da história, que para forjar um homem como José, levou ao ponto mais alto da provação, a traição, o ódio dos seus irmãos, vendido como escravo, traído, negociado por 20 moedas de pratas, acusado falsamente pela mulher de Potifar, esquecido nos porões de uma prisão, provado, angustiado longos anos, para chegar ao ponto mais alto do Egito. Deus tem um ponto alto para a sua vida. Deus tem um ápice para você viver. Renda-se diante dele. Não negocie o seu chamado. Não venda aquilo que Deus colocou nas suas mãos. É você que vai fazer, não é outro que vai fazer. Deus é o Deus soberano da história. Não desista de Deus, porque Deus jamais desiste de você. Diz a Bíblia que orou Jonas e disse: do fundo do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz.
diz a Bíblia que quando Jonas se humilha, Deus dá ordem ao peixe. E é como se Deus dissesse ao peixe: agora Jonas está pronto. Você vai tragá-lo e vai devolver nas praias da cidade de Nínive. Quando eu olho para a Bíblia e vejo praia, repete comigo aí para mim saber que você não dormiu na mensagem. Praia fala da segunda oportunidade. Amém? Fique de pé, vamos orar. A praia na vida de Jonas é a descrição do Deus da segunda chance, do Deus de novas oportunidades. Eu não vim aqui para impressionar você com sermão ou querer, não, nada disso. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Mas eu sei que esta palavra é poderosa para mexer com você. Não sei que ponto você está vivendo do seu chamado, da sua vida e as coisas que têm acontecido ao seu redor, à sua volta. Mas eu devo dizer para você, Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus que pega todo esse histórico de desventurança, de desilusões, de tristeza, de coisas erradas. Deus apaga tudo e te leva numa praia e diz: vamos recomeçar?